Fala galera, estamos em mais um episódio. Nossa, velho, eu tô. Não sei nem o que falar. Emocionado? Eu tô impactado com o que vai ser trabalhado hoje, que de fato é um tema que, pra mim, é um dos temas mais fundamentais para o que você quiser na tua vida. Seja na tua vida enquanto relacionamento dentro da tua casa, com a tua família, no teu emprego, qualquer coisa que você queira fazer na vida, você tem que dominar essa habilidade. É por isso que a gente trouxe aqui um cara que eu posso chamar de amigo, que a gente já se conhece há algum tempo, alguns anos, né, na estrada aí profissional. É o Carlos, que veio direto de Vitória, Espírito Santo. Isso é algo extraordinário, porque não é sempre que ele está por aqui, então a gente já aproveitou a passagem dele aqui para ver a família, para estar com a gente nesse episódio, onde a gente vai trabalhar bastante sobre a questão da comunicação. Eu quero que você fique atento, se tiver como anotar também, seria muito importante. Mas a gente tem um recado que é para que a gente consiga ampliar o máximo possível aí a nosso alcance. Qual é o recado, Odilon? O recado, tá vendo esse botão vermelhinho aí que tá aparecendo para você no YouTube e também no Spotify, para você seguir, compartilhar e dar as cinco estrelas no Spotify, que é importante, porque quando você faz isso, o YouTube e o Spotify, eles irão entender que esse conteúdo é relevante e vai acabar entregando para mais pessoas. Show de bola! Não esqueçam também de quê? Compartilhar, comentar e curtir, porque é assim que o Instagram, Spotify, YouTube vai entender o quanto esse conteúdo é relevante. Mas sem mais embromação, delongas e enrolação, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença do Carlos, que é um cara extremamente competente na área de gestão, de liderança, nas habilidades tanto soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, de inteligência emocional, como as habilidades hard skills. Ele é um cara que eu conheço desde a época quando ele era estagiário, e aí ele já se destacou bastante nessa função, e ele foi crescendo pra caramba dentro de uma das maiores redes, para mim a maior rede de academias do Brasil, que é a Academia Bodytech. E ele foi um dos caras que viajou pelo Brasil todo, implantando, resolvendo BO, treinando pessoas. E hoje, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, e hoje ele está em outras funções, mas também continua trabalhando na área dele, dentro do esporte, da atividade física, do exercício físico. Carlos, meu irmão, valeu pela presença. Obrigado aí, vamos com tudo. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Primeiramente quero agradecer o Odilon, Pedro, Moisés pelo convite. É uma satisfação estar aqui, imensa, até porque eu tenho uma estrada aí, uma história com o Moisés, né, que é o cara que mais encabeça projeto que eu conheço em Belém. E ele vai sem medo, eu admiro muito isso mesmo. Não por ser seu amigo, mas, enfim, é um reconhecimento profissional que todos que estão perto de você devem reconhecer você por causa disso, né? Então, se você tem um projeto aí que queira colocar, convida esse cara. Convida esse cara, é genial. E hoje estamos aqui para falar de comunicação. Boa. Mas primeiro eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre mim, rapidinho. Meu nome é Carlos Lima. Depois eles colocam a rede social aí para vocês seguirem. Sou formado em Educação Física e Química Industrial. Tenho algumas especializações aí na área do treinamento físico. Mas quando entrei na gestão, o que me atraiu realmente foi a gestão de pessoas. Por um único comentário que fizeram comigo, que falaram que o meu destaque era o atendimento com o cliente e o atendimento com a equipe, né? Antes de eu virar gestor. Então isso realmente abriu um horizonte para mim. E aí eu percebi que essa era a minha habilidade. E depois eu fui afunilando essa habilidade e percebi que era a comunicação, que era realmente o meu sniper, né? Minha arma com mira laser era a comunicação, né? Então estamos aqui para falar sobre isso. E aí, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. E a gente já falou, tem um episódio nosso, né, que a gente fala sobre persuasão, uma diferença entre manipulação, episódio. Persuasão, gatilhos mentais. Mas a gente falou que a gente precisava aprofundar mais, sobretudo na questão da comunicação. E hoje a gente vai trabalhar, Carlos, essas informações, e a gente quer deixar
a galera bem levando a sério cada vez mais esse processo. Talvez, quando a gente vai estudar nas empresas, a gente sabe que um dos maiores problemas dentro das empresas é ruído na comunicação, falha de comunicação. Quando a gente vai para relacionamento, um dos maiores problemas dentro de um relacionamento é problema de comunicação. Mas eu queria que a gente abrisse esse episódio com o entendimento, de fato, o que é comunicação. Como é que as pessoas podem entender essa questão do conceito de comunicação? Moisés, eu digo que a comunicação é a maior habilidade do ser humano, né? Você pode perceber que nós somos o topo da cadeia no mundo, mas nós não somos mais fortes que o tubarão, que o leão, que o elefante. Mas o que faz a gente ser o topo da cadeia é a comunicação. E a partir da comunicação que vem as relações, aí vem a construção da sociedade, a construção de grupos, né? Em palestra eu costumo dizer que a comunicação ela é um resultado de uma habilidade do ser humano que ele consegue viver entre o passado, o presente e o futuro no mesmo instante, né? Existiam outros hominídeos mais fortes que o Homo sapiens. Só que o Homo sapiens é o que pensava melhor, tinha essa habilidade que acabei de citar, e a habilidade de se relacionar. Os outros hominídeos viviam muito sozinhos, né? Então essa comunicação ajudou eles criarem grupos para serem a espécie mais forte. Show. Né? Então a comunicação para mim é a habilidade que une os povos, né? Apesar que falamos idiomas diferentes, e daqui a pouco eu vou falar que comunicação não é somente a fala, né? Sim. Né? Temos idiomas diferentes, etc. Mas a comunicação, ela no geral, ela é responsável por unir os povos, né? Então, quando vem a escrita, depois vem as interpretações de povos de idiomas diferentes, cada vez essa relação vai ficando mais forte, né? E a comunicação nada mais é do que um resultado de tudo aquilo que você pensa que você sente. Então, para mim, comunicação é isso. Só queria fazer um adendo, que eu estava lendo um livro, acho que foi o Sapiens, que falava muito sobre comunicação, acho que tu usou ele também como base para isso. E ele falava assim que também não é simplesmente se comunicar, porque tem outros animais que se comunicam, né? De maneira eficiente, né? E acho que seria tu pode até complementar isso, seria uma comunicação mais descritiva ou um pouco mais complexa, porque, tipo, ele fala do Homo sapiens também, mas ele fala assim, o Homo sapiens ele tinha a habilidade de se comunicar de uma forma bem específica. Então, não é só estou com fome ou vamos caçar em tal lugar, mas seria assim, vamos caçar em tal lugar porque aquele outro lugar tem uma grande chance de ter um leão. Tipo, sabe, uma forma assim de se comunicar. Existe uma cognição melhor na comunicação do Homo sapiens. Né? Então, a habilidade, exemplo, os animais são muito reativos. Aí, quem já passou por laboratório, por experiência, sabe. Se eu coloco um rato de laboratório e tem um botão que tem um choque, ele vai apertar o botão uma vez, vai tomar um choque. Ele vai apertar o botão a segunda vez, vai tomar um choque. Na terceira, ele já não vai ali. Então, ele é condicionado. Na relação do Homo sapiens, quando ele vive futuro, presente e passado ao mesmo tempo, ele vê o que aconteceu. Sei lá, foram atacados por outro tipo de hominídeo. Perderam um integrante. Aquilo ali faz refletir o que aconteceu. Eles pensam como eles estão hoje para planejar como eles podem melhorar. Pode crer. Então existe uma cognição nisso. Existe uma relação, existe um raciocínio. Mesmo. Existe na verdade, assim, existe o córtex pré-frontal. Exatamente. O córtex mais desenvolvido. O único que existem outros hominídeos que tinham, mas esse é mais desenvolvido. O único animal, né, que tem córtex pré-frontal é o ser humano. Então é a área que faz você, de fato, ter toda essa relação. E o que era a maior habilidade se tornou as maiores doenças do século. Sim, perfeito. Que é excesso de futuro, ansiedade, que é o córtex passado, que é os sintomas depressivos, e o estresse, que é o excesso de presente. Então, de uma super habilidade que tinha, perfeito, acabou se tornando uma das maiores doenças. O ser humano tem essa capacidade, né, velho, de pegar uma coisa boa e estragar. Por exemplo, a internet. A internet é algo sensacional, mas a gente, sei lá, tem a habilidade de pegar um instrumento, tem que pegar um instrumento e usar para o ser humano em si, ele é um ser preguiçoso. Ele depende do ambiente para fazer ele mover. Então, se ele desenvolve algo que gera conforto, ele vai sentar ali. Perfeito, Por isso que o ambiente é fundamental para gerar transformação, cara. Justamente. A gente está falando aqui de comunicação. Te cortei, não foi, Moisés? Não, mas tá ótimo, Lindão. Até para o conhecimento científico, ele só existiu por conta de comunicação. Por isso que a gente conseguiu evoluir tanto. Sem comunicação, não vai existir conhecimento científico. Perfeito. É só a gente analisar a história da ciência. A comunicação e a habilidade de se relacionar é o que difere
o ser humano dos outros animais, como o Carlos mencionou muito bem isso aqui. E eu estava estudando agora sobre conhecimento, aí tem várias etapas de conhecimento, científico, teológico. Então, para conhecimento científico tem que ter comunicação, por isso que a gente conseguiu evoluir tanto. E a gente chegou onde? Na internet, como o Moisés acabou de mencionar. Perfeito. Só que aí as pessoas às vezes têm um instrumento muito bom, mas não sabem manejar. Né? Ou então não usa tem habilidade, exatamente. Mas aí vem a falta do conhecimento mesmo também, né? O processo científico ele desenvolve através da comunicação, o conhecimento desenvolve. Mas é para aquelas pessoas, e aí entra a fratura na comunicação. Para mim é óbvio. Para a pessoa que pegou a internet na mão, para ela não é óbvio. Ela não usa a favor dela, ela não usa de uma forma mais produtiva. Mas para quem desenvolveu é óbvio. Só que o óbvio só é óbvio quando ele é dito. Tem um livro que é sensacional que fala sobre isso. Né? O óbvio tem que ser dito. Sim. Então, para quem recebeu o produto final, não houve um treinamento, não houve aquele modo de usar. Não teve. Então, tudo que não tem modo de usar, essa informação, causa uma fratura na comunicação. E pra gente pode ser Estamos falando só de comunicação falada e escrita. E pra gente pode ser óbvio, pra outra pessoa não, né? Justamente. Por isso que o Carlos daqui a pouco vai falar sobre isso. A responsabilidade de comunicação tá no emissor da mensagem. Justamente. Então, se eu tô comunicando contigo e tu não entendeste, a responsabilidade de não entender não é tua. É minha que não soube me comunicar contigo, passar a mensagem. E só há comunicação quando eu falo e tu entende. É uma loucura. Isso é uma coisa bem, como é que eu posso falar? Polêmica, né? Porque, por exemplo, hoje o que as pessoas falam muito que, na real, o problema não é do emissor da frase ou da comunicação, mas ele não tem o comprometimento com que a pessoa que recebeu essa informação vai fazer com aquilo. E aí entra, por exemplo, os stand-ups da vida, as piadas, que, eu fiz uma piada, se tu não entendeu, o problema é teu. Então o que tu tá falando vem na contramão disso também, entendeu? Mas quando tu fala de... O Carlos pode falar um pouquinho, mas quando tu fala de comunicação, a responsabilidade é sempre de quem passa a mensagem. Não, eu também entendo que o emissor da mensagem ele tem uma responsabilidade alta também, mas eu considero que quem vai receber a mensagem ele tem um certo nível de importância nessa cadeia, entendeu? De responsabilidade. Mas a maior responsabilidade sempre vai ser do quem está passando a mensagem. Nesse sentido, né? O que tu acha em relação a isso, Carlos? Eu acho que a maior responsabilidade é do emissor, da comunicação. Eu vou falar por quê. É justamente o que eu falei sobre o óbvio. Existe um contexto que eu vivo e que você não vive. Então, quando o exemplo que você usou das comediantes que usam fazer uma piada e o espectador lá tá assistindo e não entendeu, ele tem que seguir, porque senão o show dele tem que parar. Senão ele tem que parar, tem que explicar o contexto pra pessoa entender. Porque aquela pessoa não vive o contexto. Pra ele faz sentido, porque ele vive o contexto, ou viveu o contexto. Pra aquela pessoa que não viveu, não faz sentido. Entendeu? É como eu falar, sou paraense, vivo fora do estado. Chego lá fora do estado, falo algo que a pessoa não viveu. Égua, por exemplo. Égua. Você tá me ofendendo? Eu falei, não, é uma expressão. Amigo, né? Que tu falaste naquele dia. Pô, amigo. Lá pra Vitória é sacanagem. Tipo, tu tá tirando o cara. Como se você fosse sarcástico com o cara. Aí até eu explicar, falei, não, até então você é meu amigo. O que faz você não ser mais meu amigo é sobre as coisas que você faz ou que eu faço. Isso vai diminuindo a nossa relação e deixamos de ser amigo. Mas a princípio, pra mim, todos somos amigos. Né? Então é bem nesse entendimento que eu tenho sobre a comunicação. O emissor, ele é o maior responsável por isso, porque ele entende o contexto. Né? Então, deixa eu pensar aqui. Na Copa do Mundo da Rússia, teve vários problemas com brasileiros lá querendo fazer piada com mulher. Mas ele sabia o contexto. E aí a mulher russa não falava o idioma, não sabia o contexto e entrava achando que era uma brincadeira. Só que... Sim, pegou até feio depois, né? Exatamente, você entende como é que é o tamanho da responsabilidade? Essa questão do emissor, nós tivemos agorinha, né? O médico Vitor, o cardiologista Vitor, ele falou, olha, tinham situações que eu explicava tudo pro paciente, ele era óbvio. pra ele era óbvio, usando um termo um pouco mais técnico, e depois o cara falava assim, doutor, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Você poderia repetir? Essa comunicação ela é importante em todas as áreas da vida. E para quem é da área da saúde... não tem que estudar comunicação, meu amigo, você deve. Aí você trabalha com público. E elas têm uma escala, né? Porque você vai do vulgo popular,
E aí, na verdade, você tem que ir do técnico e vai diminuir até chegar no vulgo popular. Então, na nossa área de educação física, não existe estica o braço. Existe estende o cotovelo. Você viu que seu cliente, a pessoa que está perto de você não entendeu, aí estica o cotovelo. Aí a pessoa, tá, esticou. Porque você não pode perder a sua área técnica. Mas você tem que estar ali ciente se a pessoa entendeu. E aí você vai diminuindo o grau da simplicidade da informação. É aquela história, né? O emissor, ele se aclimata ao telespectador que ele quer passar mensagem. Porque que nem o professor. Perfeito, porque é ele que quer passar a mensagem. Dele, o entendimento é dele. aclimata. Ele que quer passar o entendimento. É o professor que está ali com os alunos. Isso. Ele pode ser muito bom, mas com dificuldade na habilidade de comunicar. E aí complica, porque se ele não conseguir passar a mensagem, para ele não vai ter a atuação eficiente dentro da profissão dele. Então é isso mesmo, né? Exatamente. É ele que quer fazer com que a outra pessoa entenda. Então por isso que a responsabilidade é do emissor, entendeu? A gente generaliza como educador, né? A gente não utiliza o termo professor por causa da formação. Sim, perfeito. Então, a gente usa o termo de educador. Eu estou tentando educar aquele indivíduo sobre algo que ele tem que fazer ou que ele tem que colaborar, enfim. Perfeito. E Carlos, saindo um pouquinho aqui, não tanto, né? Mas por que tu acha que é tão difícil as pessoas se comunicarem? Porque, cara, se tu for fazer um levantamento nas empresas aqui do Brasil, tu vais ver que a maioria do problema tá dentro da comunicação. Por quê, cara? Essa é o grande ferida dentro das organizações. Tu que já foste para várias empresas e tal, treinar. Eu resumo em 2 itens. Eu resumo em ego e resumo falta de empatia. Sim. Que pode ser oriunda do ego. Então, eu sou o chefe de uma equipe. Literalmente, a palavra chefe. Eu passo de uma informação e eles se viram. Eles se viram para entender. Entendeu? Só que estão fadados a cair. Fadados a não desenvolver o trabalho. Quando você tem... E aí, quando você entra num cargo de gestão, e aí, ao meu ver, o cargo de gestão... E aí, o livro que fala que os líderes se servem por último, ele categoricamente... É perfeito para isso. Você tem que se despir do ego, se despir do que você é o líder. Não, você está líder. Qualquer momento você pode deixar de ser. Perfeito. E aí, a partir do momento quando você entende isso, você nivela a sua comunicação. Vem cá, Moisés. Olha, eu quero isso. Eu começo a entender. Aí eu vejo que você não entendeu. Então, o Moisés não é muito do auditivo. Eu pego um papel, ele é visual. E daqui a pouco eu falo os tipos de representatividade aí, visual. Tem que desenhar aqui pra ele, literalmente. Aquela expressão, tem que desenhar pra você? Às vezes sim. Às vezes ele precisa sentir, ó, vem cá, tá vendo essa máquina aqui? Toca nela pra ver que ela tá quente. Então, a gente precisa ajeitar. Tem uma válvula ali que você precisa ajustar. Às vezes ele é sinestésico. Perfeito. Entende? Então, quando eu tiro o ego, né? Tiro essa roupa do ego, eu falo, não, eu tenho que realmente ter uma empatia em me comunicar. E essa pessoa fazer, ela entender e ao mesmo tempo eu ouvir, né? Que às vezes ele tem um conhecimento mais técnico, porque ele tá ali na ponta, fala, Carlos, não dá para fazer isso. Tá, como é que dá para fazer? E aí realmente a comunicação é a troca. Fluindo, é a troca. Tem tanto essa questão da representatividade, quanto também o perfil comportamental, né? É importante. Mas a gente fala, não sei se tu vais falar sobre isso, mas depois falar entrar um pouquinho. Cara, a galera entendeu aqui que a comunicação é fundamental, entendeu o que é comunicação. Mas como é que eles podem fazer uma relação direta com o sucesso profissional? Qual é esse elo entre comunicação e sucesso profissional tão importante assim? Eu uso geralmente uma expressão que é bem famosa do Bruce Lee na entrevista, que ele fala que você tem que ser como água, né? O fogo queima, parece que ele é poderoso, a terra tem deslizamento, é pesada, parece, mas nada é mais poderoso do que a água. Não é nada. A gente fala sobre... Se a gente vai na parte bíblica, a gente fala sobre o mar que abriu para a caminhada de Moisés. Não é esse Moisés aqui, não. Tá? Mas para a caminhada de Moisés. Tudo que tem a representatividade muito forte, a água está presente. O batizado, né? Entende? O maná do deserto, ele é feito de orvalho que é composto de água. Então, a água tem várias transformações. Então, a comunicação, para mim, é como a água. Você tem que fazer ela fluir. Dependente do contexto. Então, para mim, a comunicação relacionada com sucesso é isso. É você saber quando você tem
flexibilizar, de você tem que ser mais incisivo, quando você tem que ser mais acolhedor, quando você tem que ser mais empático. Então, quando você domina a comunicação, que aí conversa muito com o episódio de vocês da persuasão, auxilia na persuasão. Então, quando eu escutei o episódio de vocês de persuasão, ele é um passo depois da comunicação. A comunicação é a origem daquilo ali. Perfeito. Então, quando você domina aquilo ali, aí você começa a fluir pela persuasão. Que é para trazer a pessoa para o seu time, que não é a manipulação, que foi muito bem pautado. É para trazer a pessoa para o seu time, unir, criar forças. Então, relacionada à comunicação com sucesso é isso. Né? Às vezes eu estou na frente de um investidor que está colocando milhões em algo que você vai tomar conta. Cara, ele tem que sentir que você está firme. E é a comunicação. Não é eu falar alto, não é eu vestir um terno e uma gravata. É tudo que você fala e se comporta. Né? A gente fala sobre a comunicação verbal e não verbal. Então, é tudo que você fala e se comporta. É isso. Carlos, essa parte da persuasão, o que eu também identifico muito é que às vezes o não se compreender é algo persuasivo também. Tu consegue identificar isso? Às vezes tem um cara falando uma coisa lá assim que parece ser muito complexa, que as pessoas não entendem. Caraca, esse cara tá falando uma coisa muito verdade. Tipo, tu considera que em algum momento não se fazer compreender é algo que pode inflar de alguma forma o teu sucesso profissional? Pode. Em doses. Exatamente Um isso. gatilho, né? Isso aí. Exatamente. Que a autoridade. A autoridade muitas vezes é o seguinte. Depende da dose. É paradoxal ainda isso, né? Por quê? Porque existe um momento que você pode ser a pessoa mais simples do mundo, tem um investidor na sua frente. Você vai ter que falar uma linguagem técnica dentro do business. Você vai ter que falar como é que o processo é muito complexo e aquela pessoa que entende aquilo, ela, não, esse cara entende. E esse cara tem autoridade. Mas ao mesmo tempo que você está num grupo que não entende muito, você quer se proteger das pessoas ficarem te perguntando algo que talvez você não compreenda. Sim. Não, você não conhece isso? Então tem gente que tem essa fragilidade, né? Essa fratura de não, ninguém pode me contrapor. Então, quando eu passo da dose, eu transpareço esse aspecto. Quando eu estou na situação que eu preciso usar, ela é fundamental. Deve usar. Porque você cria uma autoridade dentro de um ambiente que está todo mundo no mesmo nível. E aí você tem que entrar no mesmo nível. Então, realmente, você tem que usar a área técnica mais complexa, que talvez seja até difícil para quem já vive aquilo, porque às vezes tem termos que a pessoa nem quase não escuta. Então, às vezes, esquece que termo é esse. Sim, perfeito. Então, você realmente tem que usar. Tem que usar mesmo. E Carlos, e a relação da comunicação com a negociação? A gente estava até falando sobre isso, né? Negociação e tal. Pô, tem que aprender mais. Existe uma relação direta entre a comunicação e a negociação? Porque a negociação basicamente é essa comunicação entre você e uma outra pessoa. E tu tens que trazer uma informação onde seja bom para ambos e tal. Tem um pouquinho da persuasão, mas tu acha que tem uma relação, comunicação? A negociação é a persuasão. De fato. São as estratégias, né? De fato, é a persuasão. Então tem as estratégias, tem uns gatilhos, né, que foi comentado em outro episódio aqui com vocês. E a comunicação é diretamente ligada, principalmente a não verbal. A não verbal está no tom de voz, está na nuance da voz, está no aperto de mão. Tá na e, se pausa. possível, quando você colocar esse episódio no YouTube, sobre o que eu vou falar agora, procure uma imagem de Donald Trump na China, com o imperador chinês. Vai aparecer aí, ó. Ele pega na mão. mágica. Ele pega na mão. Eu sou os Estados Unidos, você é a China. E aí, Vai lá, mas acho que negócio, ele pega na mão assim, ó. Assim, e segura perto do cotovelo. Ele tá no eu vi domínio. essa imagem mesmo. Ele tá no domínio. Aqui ele tá dizendo que eu tenho poder, sou superior e eu dou as coisas, e você tá na mão de pedinte, então você é inferior. Então ele já segura aqui e olha no olho do chinês. Já te intimidando. Então aqui a gente vai fechar a relação aqui mais, ó, sou eu que mando. Então a negociação, ela passa muito por isso. Então cara, não aperta a mão da pessoa com a ponta do dedo. Aperta firme. Fala olhando no olho, entende?
já procura entender como é que é o tom de voz daquela pessoa. A gente vai falar também alguns itens de comunicação aqui, que é muito comum, sobre rapport. Só que eu vou trazer um rapport diferente aqui pra vocês, que eu acho incrível. Não sei se fui eu que criei isso, sinceramente, porque eu não achei na literatura, mas eu vou trazer aqui. Mas é exatamente você ver qual é o tom da voz daquela pessoa. Por quê? Se o tom da voz daquela pessoa significa que é o tipo de volume que essa pessoa é acostumada. Ela não vai colocar música mais alta do que o tom de voz dela. Ela não vai colocar. Então, na hora que você sente o tom, você entra no mesmo tom. Na negociação. Tipo espelhar a pessoa. É quase espelhar a pessoa. Um rapport tem, né? É porque a maioria das pessoas que negociam são dominantes. Então elas chegam aqui já falando firme, meio alto. E você fala, e aí, tudo bem? Como é que tá? Não sei o que. Olha no olho e aperta a mão forte. E já segura na mão também. Entende? Ele tem uma peça de mão de dominante que é assim, ele vai apertar a mão. É porque não dá pra vocês verem isso. Aperta forte. Tá esmagando a mão do Moisés. Esmagando. Só que ele também vai fazer isso. Só que pra ele não fazer isso e você não ser dominado por ele, você faz isso aqui. Aperta de mão maçom. Aqui. Se ele apertar forte, você aperta aqui, ó. Pode crer. Boa. Tem as pessoas que apertam assim, olha, Pedrinho, dá tua mão que aperta assim. Não, agora... Não faça isso. Não faça isso. Esse é aperto de isso. mão que eu tô falando. Não faça isso. Não faça nem o isso. soquinho. E nem o soquinho. Nem um soquinho. Negócio de soquinho. Só se você tiver um nível de intimidade. Passa um álcool aqui na mão, na frente do cara. Olha, tô passando álcool. É exatamente isso. E já diz muita coisa. Existe tipo de aperto de mão que você já identifica insegurança. Então a comunicação ela é muito mais do que a fala e a escrita. Muito mais. Na negociação também, o ambiente ele dita alguma coisa, não dita? Bastante. Porque, por exemplo, olha, tem alguns momentos que eu estava até conversando com a Amanda, a nossa amiga que veio aqui também falar sobre relacionamento. E ela às vezes sente uma dificuldade em dizer não em alguns momentos. Falo, Amanda, quando tu estiver conversando, nesses momentos, fala assim, vou pensar e vou te responder depois de forma mais segura, ou sei lá, depois que eu pensar mais sobre isso. Então, para ela, e para mim também é assim, às vezes, sair daquele ambiente que a pessoa tem um domínio maior é mais interessante para mim, por exemplo, ou para outras pessoas, ter esse domínio maior, entendeu? Da palavra. Do ambiente também, da persuasão, da negociação. Eu digo que sempre leva para o seu ambiente. Sempre levar para o nosso ambiente, né? Para o seu ambiente confortável. Então, tem muitas pessoas que negociam melhor por WhatsApp. Sim. Mas porque elas estão resguardadas. Não tá no olho. Obviamente, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, né? Porque, enfim, e as palavras são frias, né? Então... Você pode mandar um áudio, isso já diminui muito a frieza da palavra. Sim. Então negocia por áudio. Certo. Mas porque você está num ambiente seguro, a pessoa não está te pressionando com o olhar, não está te pressionando com a postura dela. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo. E esse tipo de ambiente, você vai para uma sala de reunião, você já olha a sala de reunião como é que é, você já se posiciona na melhor posição que você possa olhar todo mundo, nem todo mundo ficar te olhando, que aí você tem domínio daquilo. Então você controla o ambiente que vai te ajudar. Perfeito. Se você vai negociar... Não negocie de bate-pronto. Não dá resposta de bate-pronto. Não faça isso. Não faça isso, porque aí você pode tomar uma decisão equivocada. Essa questão do ambiente, que estava falando, Carlos, eu lembrei de uma história, acho que o Moisés estava nessa história. A gente tem um grupo lá, e aí alguém começou a escrever em caixa alta. Caixa alta é grito. Aí colocaram, peraí, por que você está gritando? Aí a pessoa, eu estou gritando? Você está escrevendo em caixa alta. Eu não sabia, perdão. Então, da forma como você escreve no WhatsApp, isso, né? pode gerar uma interpretação. Que não tem noção, já gera uma interpretação que já distorceu. Então, aí vai o problema do emissor. Você tocou algo que é impressionante pra mim. A palavra escrita, a pessoa que lê depende do estado emocional e espiritual dela. Pode crer. Então, se você não coloca ponto, se você não coloca interrogação, se você não coloca vírgula, se você escreve uma frase, um pequeno texto lá, sem vírgula, a pessoa acha que você está assim desabafando, porque a pessoa vai lendo sem respirar. E ela vai sentindo a tua ansiedade. Entende? Então, é responsabilidade do emissor. Sim. Né? Então,
Por isso que eu falo, vai negociar por WhatsApp, manda áudio, é melhor. E um ponto importante que me incomoda, se eu vou fechar algum negócio com alguém que é de uma área técnica e a pessoa começa a escrever palavras erradas, cara, isso pra mim pega muito mal. Sim. Tipo, a pessoa escreveu lá consciência, escreveu totalmente errado, distorcida a palavra consciência. É que eu vou fechar com um cara desse. Consciência. Consciência. Olha como ele escreveu. Ele queria escrever consciência. Consciência. Tu já pensa 2 vezes antes de fechar. Até os erros de português, eles podem afetar. Sim, Às vezes também o erro, ele pode fazer parte da comunicação, mas primeiro tu tem que aprender a se comunicar certo para depois tentar utilizar esses erros ao teu favor. Pelo menos é o que o Paulo Macedo diz muito no livro dele de copyright. Mas como assim, pô? Não entendi. Pois é, porque ele fala assim que às vezes, dentro de um texto persuasivo, tu pode utilizar uma expressão que gramaticalmente ela é errada. Só que naquele contexto se comunicar melhor. vai se comunicar melhor com a pessoa, vai fazer mais sentido. É o famoso registro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Entendi. É que nem letra de música. Pra fluir melhor a música, ele escreve errado. Mas ele fala muito bem isso. Antes de tu tentar utilizar isso gramaticalmente equivocado, tu tem que dominar a gramática muito bem, entendeu? Perfeito, entendi. Então, inclusive, escrever... Mas existem as pontuações, né? Existem aquelas palavras que são mais difíceis, mas as mais comuns não pode errar. A pessoa começa a errar exatamente. As mais comuns não pode errar. Não pode crer, mais com I, mais sem I é foda. É exatamente isso. Égua, isso é foda. E Carlos, a gente falou um pouquinho quais são os tipos de comunicação e tal, mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais sobre quais são esses tipos de comunicação e qual é a importância, e como é que a gente pode utilizar e qual é a aplicação prática nesse sentido, como a pessoa pode entender. E a pessoa fala, comunicação não verbal é 70% e 30% é a verbal. Mas como assim, velho? Quer dizer que a forma como eu gesticulo, o tom que eu falo, a minha expressão facial fala 70% mais. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, entrasse um pouquinho nessa relação desse tipo de comunicação. É uma cadeia, né? Vai descendo, é uma cadeia. Então a gente resume em verbal e não verbal. Sim. Né? Esse famoso 70 e 30. Mas ele já diminui para 60, 30 e 10, porque tem um tom de voz. Sim. Né? Que hoje está sendo considerado a parte, né? Não é considerado tão não verbal assim. Então vai existir o verbal, não verbal e o tom, né? E aí vem escalonando. E aí eu saio desse resumo, aí vou para os tipos representacionais, que eu falei ainda agora, que é o auditivo, visual e sinestésico. Depois vai para os perfis comportamentais. Sim. Aí que já entra os tipos, né, de perfis. Depois vem o que Carl Jung fala, vem os tipos psicológicos. Depois vem o que Sprenger fala, que são os pilares de valores. Depois vem que Brender fala, que é o cara da PNL, né? Os tipos de representatividade, de comunicação, que aí ele já vai falar sobre metamodelo, vai falar sobre conversa hipnótica, vai falar sobre visualizações. Então, eles vão falando várias coisas. Só que essas ferramentas, tudo eu resumo em verbal e não verbal e perfis comportamentais. Depois, em terceira escala, que eu vou entrar nesse outro ramo. Sim. Então a comunicação ela passa por tudo isso. Só que as pessoas acham que acaba nos perfis. E não acaba. Não acaba mesmo. Sim. Né? E a questão dos perfis influente, dominante, conforme, o cara consegue identificar só na hora que ele está aqui. Ele consegue identificar isso? Consegue identificar. Lembra que você me perguntou a relação da comunicação e do sucesso? Sim. É nessa parte aí que ela entra. Aí o cara consegue. Exatamente. Pô, show, né, mano? Então o autoconhecimento te ajuda a se comunicar melhor. Então você saber quem você é, ou o que você está fazendo, ou quem você é mesmo, quem você nasceu, como é que é a minha comunicação original? É essa. Tá. Aí a partir daqui eu vou entender qual é a comunicação do outro. Né? E isso é relacionado aos perfis, tá? Qual a comunicação dominante, qual a comunicação do conforme, qual a comunicação do estável e qual a comunicação do influente. A partir de qual desses eu me encaixo? Eu me encaixei no influente, né? Que é o meu perfil. Então, o influente ele se comunica assim, 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 assado, beleza. E aí, tá, e como é que o dominante se comunica? Eu preciso saber. Porque eu preciso me tem uma relação, né? Perfeito. É uma relação. Tu tem que conhecer de ti e tem que conhecer do outro, né? Das pessoas que circundam. Eu costumo dizer que batemos 8 bilhões de pessoas na Terra, né? É gente pra caramba. Só que a gente tem 4 perfis comportamentais. E elas fazem análises combinatórias.
Sim. Então não tem como errar. O Moisés que eu vejo aqui hoje, já vi em Vitória, já vi em São Luís. O Pedro que eu vi hoje, já vi em Vitória, já vi em São Luís, já vi no Rio, já vi em São Paulo. Hoje não é a mesma coisa. Só muda o genótipo da pessoa. Sim. O físico dela. Mas o comportamento é o mesmo. E se duvidar, até o tom de voz é parecido. Sim. Uhum. Então realmente você tem que estar com antena parabólica. Não, parabólica é antigo, né? Wi-Fi ligado. Wi-Fi ligado. Wi-Fi ligado, porque na hora que eu encontro uma pessoa, eu falei, é Moisés. Calma aí eu vou lá na minha mente, tiro a ficha do Moisés. Moisés se comporta assim, se comunica assim, eu vou me comunicando com a pessoa assim. Uhum. Então você realmente tem que estar atento. Por exemplo, Carlos, tu tem um perfil, né? Digamos, dominante, que não seja, mas vamos pegar como perfil, como exemplo. Tu consegue ter a capacidade de se apresentar de diferentes formas, mesmo tendo um perfil dominante? Essa habilidade? Lembra que você tem que se despir do ego? Uhum. Quando você tira a roupa do ego, você começa a flexibilizar com mais fluidez. Isso são os arquétipos que o pessoal fala ou não? Os arquétipos, são os arquétipos. Entendi. Tá? E aí eu vou te contar uma história. Quando eu fiz um curso de perfil comportamental, eu encontrei uma amiga minha lá, Tamires, que foi uma das minhas primeiras sócias do Instituto. Eu sei quem é, lembra? O Moisés já fez um curso comigo com ela. Ela jurava que eu era estável. Por causa da flexibilização. Por causa da flexibilização. E aí o meu perfil original era 98 influente. Esses são os números, né? É 0 e aumenta. E aí de vez em quando dá abaixo de 0. Só que quando eu vou no adaptado, é incrível. Ele é quase em cima da linha do eixo 0. O adaptado. É 30, 20, em todos os perfis. Parece um camaleão aí, se você aclimata. Mas isso aí é um exercício. Não, mas se tu for perguntar para as pessoas, se elas entendessem de perfil comportamental, elas iam dizer que eu sou influente. E quando eu faço análise, eu não sou influente, eu sou estável. Sou estável. Só que eu me adaptei ao mundo da educação física. Quem que se dá melhor? Fazer uma parada dessa, é bom pra caramba, mano. Quem que se dá melhor no mundo da educação física? O cara que é influente, o cara que é bom de network, fala com todo mundo, né? Sorriso, gosta de pessoas, porque o influente gosta de estar com pessoas. Né? Uhum. Então precisei me adaptar, falar com todo mundo. Mas em casa eu sou totalmente estável. Porque lá em casa eu não preciso flexibilizar nada. Eu até me adaptei, na verdade, tu precisa sim, né? Por causa das pessoas que tu convive. Então, flexibilizei um pouquinho mais, porque eu precisava melhorar o meu relacionamento, a minha comunicação com a minha esposa e com a minha filha e tudo mais. Mas essa questão da flexibilização, ela é necessário. Tu não precisa, o Carlos pode falar muito bem sobre isso, quando tu vais, por exemplo, fazer uma questão de emprego, como é o nome? Entrevista. Uma entrevista de emprego, uma seleção. Cara, o cara que analisa o teu perfil, ele, na verdade, é necessário ter essa análise de perfil. Porque dependendo do setor que tu vai trabalhar, tu não te encaixa. Porém, se ele quiser te levar para lá e a tua flexibilização for muito alta, é muito sofrido para aquela pessoa que não é influente e precisa ser. Muito. Entendeu? A flexibilidade ela é necessária, mas quando esse grau é muito alto, isso traz sofrimento. A flexibilidade não pode machucar. O livro Cavaleiro Preso na Sua Própria Armadura fala muito sobre isso. Qual é o nome do livro? Cavaleiro Preso na Própria Armadura. Eu nunca li esse livro. Muito doido. Fala justamente isso. Então, você tem que estar bem para flexibilizar por um período. Perfeito. Gente, eu fui gestor por muito tempo, só que a minha parada é comunicação. É negociar com o cliente, etc. Então eu ia delegando para outros colaboradores. Tu tinha que ser muito dominante em algumas situações, por exemplo. Muitas situações. Pelo setor dele, só que ele não tem essa dominância toda. E tem que flexibilizar. Eu vou e volto. Porque senão é muito sofrido. Eu vou e volto. Preciso delegar as funções mais estáveis e analíticas. Entregava, depois ia lá para resolver, para verificar como é que ficou, etc. Então tem que ter essa flexibilização. E aí, a partir desse pressuposto, vem o resto da comunicação. Vem sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, que é sobre como você recebe, como você gosta de receber carinho, etc. E aí vem tudo que eu falei sobre
tipos psicológicos, vem teoria de valores, Uhum. vem modelos que a programação neurolinguística fala de comunicação, Sim. né? O que é ancoragem, o que é metamodelo, enfim. Aham. Então, a partir daqui que você se entende primeiro, você aí migra para as outras informações. Perfeito. Senão, vai ficar no vácuo. Como é que as pessoas conseguem fazer essa análise de perfil delas? Tem várias formações, né? A minha é do CIS Assessment, que dá um relatório gigantesco, né? Dá até os tipos psicológicos, os Sim. tipos de teoria de valores daquela pessoa. E ali faz entender. E ali vem um relatório que a pessoa começa a dizer, não, realmente eu sou assim, eu não sabia. E tem gente que entra lá achando que é uma coisa e é outra. É. E aí, por causa, mas como é que acha? Ela entrou sabendo quem ela era, e lá descobriu que ela não era aquilo e ela era outra coisa. Muito fácil. Cavaleiro preso na sua própria armadura. É. Questão familiar, trabalho, tudo vai te prendendo. Isso é bom até pra educar teus filhos, pô. Vocês que vão ter 5, 6 filhos. A pessoa diz, mas eu eduquei igual, velho. Igual o irmão, né? Igualzinho, O irmão. Esse foi teu erro. Foi educar igual. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil. Então você deveria se comunicar diferente aqui. É se com outro aqui. aclimatar, né? Mediante o telespectador. Por isso que a exatamente. comunicação, entender sobre comportamento e perfil é fundamental, velho. É fundamental pra que tu consiga ter sucesso onde tu vai, senão tu cria problema pra caramba. Um líder que não entende de pessoas, ele se ferra, mano. Ele vai ser chefe, entendeu? Aí Ele ele vai vai falar. ele precisa saber se comunicar e entender das pessoas. Por isso que a seleção ela é importante. E a seleção, você tem que sair somente do currículo. Jim Collins fala, você tem que colocar pessoas no ônibus certo e no assento certo. Uhum. Você tem menos turnover, você tem menos infelicidade no trabalho. Perfeito. Percebe? A pessoa acaba gostando daquilo que ela faz, mais gostando daquilo que ela faz do que desgostando. Então, quando o colaborador vai pedir demissão pro seu líder, ele não está pedindo demissão do trabalho, ele está pedindo demissão daquela pessoa que não está entendendo ele. Né? Não tá falando assim, Moisés, eu quero pedir demissão, não tô pedindo demissão da empresa, tô pedindo demissão de você. E é incrível, velho. Às vezes tu perde um grande profissional. O problema é que tu colocou ele no lugar errado e tu não soube treinar ele. Sim. Eu já vi situações onde o cara não produzia num local e se transformou numa máquina no outro. Mas por quê? Porque não tinha uma pessoa que pudesse treinar, que pudesse tirar o melhor dela, que pudesse entender de perfil, colocar ela no lugar, né, no setor e tal. Então, quando você não entende de pessoas, na verdade, é impossível você ser líder sem entender de pessoas. Na nossa área, cara, se a gente for treinar alguém, se você for um dominante, você tem uma forma de motivar essa pessoa, de comunicar diferente. Se você treina um influente, é uma outra coisa. Se você treina um estável, é uma outra coisa. Se você treina um conforme, a forma como você vai comunicar com cada aluno, se você entende o perfil comportamental, meu irmão, a taxa de retenção é absurda. Você não vai perder, dificilmente você vai perder esse cara. Muito difícil. Porque ele vai se sentir bem contigo, porque a comunicação vai fluir tão bacana que dificilmente ele vai te largar. Ele vai se sentir muito bem contigo. E lembrando que é a ponta do iceberg só. Sim, perfeito. Só é a ponta do iceberg. É muito mais profunda a comunicação. E tem os gatilhos, né, Carlos? Que a gente poderia colocar aqui. Primeiro, o que seria gatilho para ti dentro da comunicação? E quais são esses gatilhos da comunicação? Então, os gatilhos da comunicação que é muito batido é o mesmo gatilho que a gente utiliza na persuasão, né? Então, eu tenho o gatilho da autoridade, da escassez, da manada. Eu tenho um gatilho... Enfim, se você pesquisar, vai aparecer todos esses gatilhos. Então, assiste um pouquinho do... episódio, não, né? assiste todo o episódio. Assiste todo o episódio de persuasão. Mas por que eu coloquei isso? É que a diferença dos gatilhos são as técnicas de comunicação. Que é como você percebe essa comunicação. Aí eu trouxe uma cola aqui para não deixar vocês sem conteúdo aprofundado. Algumas técnicas de comunicação que elas vêm antes da persuasão. Olha que loucura. Olha só. Então, antes de eu falar de entrar no gatilho de escassez, eu já tenho que ver como é que essa pessoa está se comportando. Então, quando a gente fala de espelhamento não é o rapport ainda, é o espelhamento, a técnica do espelhamento. O que é a técnica do espelhamento? Vou entrar numa negociação. Eu pesquiso sobre aquela pessoa primeiro.
como é que é a empresa dela, como é que ela se comporta, o que ela faz. Aí, pesquisando sobre essa pessoa, eu procuro uma pessoa próxima. Lembra que eu falei que as pessoas se repetem? Uhum. Eu procuro uma pessoa próxima a mim, que tem um comportamento parecido, e começo a treinar com essa pessoa a minha comunicação. E é quando eu vou valendo na negociação, eu já sei, já tô treinado. Perfeito. Não é o rapport, é o Sim. espelhamento. Uhum. Né? Que geralmente no treinamento de comunicação eu falo que é espelhamento de cliente. Então, antes de eu fechar com um cliente, eu treino com uma pessoa que tem um comportamento parecido para saber se a minha comunicação está encaixando. Não encaixou? Aí dentro da programação neurolinguística a gente chama de TOTS, né? Vou testar, operar, né? Que é ajustar, testar de novo e sair. O que é o sair? Eu não preciso mais inventar a roda. É aquilo ali. E aí eu saio e já deixo aquilo pronto. Se não, eu volto, testo de novo, opero de novo, testo de novo, para sair até encaixar. E aí eu vou realmente entrar em negociação com aquela pessoa, que eu já treinei com um perfil parecido com o dela. Uhum. Isso é muito importante que tu estás falando para entrevista de emprego, seleção em processo seletivo de mestrado, por exemplo, doutorado. Tem gente que fica na entrevista porque não sabe se comunicar. Inclusive no episódio sobre como entrar no mestrado, nós demos exemplos de pessoas que ficaram na entrevista por conta da comunicação. Então isso é muito prático mesmo, é treino. É treino. Um dos processos avaliativos para tu entrar como professor na universidade é ministrar uma aula. Entrevista, ministrar uma aula. Ministrar uma aula e tem entrevista em algumas etapas, dependendo do edital. E assim, não porque a gente é professor, mas não tem mistério nenhum ministrar uma aula. Não tem. Uhum. É você treinar a comunicação, diminuir o nível técnico, porque você não tem que dar aula pro avaliador no nível técnico dele. Você tem que dar aula para que realmente você vai dar aula depois que você sair dali. Então realmente você vai, aquilo que eu falei, vai no técnico, depois vai diminuindo o vocabulário técnico até fazer essa compreensão. Perfeito. Ter a capacidade de associar com coisas mais simples também, né? Isso. Contar uma história, alguma coisa assim do tipo. Envolver a cultura, né? Exatamente isso. Que a pessoa está inserida. Se eu vou ensinar o alfabeto A, vou falar de açaí para um paraense. Pode crer. Vou falar de amoras. Não faz muito sentido, aí não sabe o que é amora. Então tu tem que inserir dentro do contexto, né? E a história é o melhor caminho. Contar uma história associativa com a informação é o melhor caminho. Lembra-se que o maior contador de história é Jesus, né? Então ele ensinava por história. E ele ensinava por história e utilizava a cultura do local. Então quando tu vê Jesus falando de várias histórias e quando tu vais estudar, tu não entende muito ali porque ele tá colocando todas as histórias dentro do contexto. Aí quando tu vais estudar como é que semeia, como é que a questão da dracma, não sei, aí tu começa a entender, olha, agora eu entendi, porque muitas vezes tu não entende, porque ele coloca ali dentro de um contexto. Aí quando tu vais entender, quando tu começa a pesquisar sobre aquele assunto ali, muito doido, né? Exatamente. Tu gosta de contar umas histórias, né, Odilon? Gosto, adoro contar história. Fundamental, o professor tem que contar a história, porque as pessoas associam o conteúdo com a história. E gruda muito, né, cara? A história gruda Você pra vai caramba. aprender de duas formas, ou por repetição ou com emoção. Mas quando tu estás ensinando, dificilmente tem emoção envolvida, mas se tu contas uma história, tu consegue gerar mais emoção, e emoção, comunicação, conexão. Elas estão interligadas. É a máxima da educação física. Gol de O que o corpo faz, a mente não esquece. É verdade. E, Então, a e história é gerar basicamente emoção isso. é fundamental, né, cara? Pra gerar assimilação, pra gerar conteúdo, Tem pra que ter gerar conexão nessa memória, comunicação, nessa aprendizagem. Tem que ter conexão, tem que me conectar com o meu público. Isso é importante. As pessoas que têm essa habilidade, normalmente são os melhores palestrantes aí que vocês vão perceber. O cara que tá lá no TED, o cara se conecta. Tu tá assistindo o cara pela TV, o cara se conecta contigo. É Impressionante. Você arrepia, 15 cara, minutos, né? chora, te emociona. Exatamente. O novo boom do stand-up foi isso. Trazer histórias comuns. Né? História com a mãe, histórias comuns. Que o cara ri porque ele vive. Ele viu parecido. parecido. Eu vi uma avaliação de um cara aí sobre a música do Um Homem na Estrada do Racionais. Cara, se tu prestar atenção assim, é um storytelling assim da vida de um negro da favela e tal, que passa por várias tretas na vida dele, assim, é tipo assim, 10 minutos de música, e não é por menos que foi a música que despontou eles pro sucesso. Assim. Tem um documentário deles na Netflix. Tem, lançou agora. E é uma história, assim, violenta. Legião Urbana, desculpa, Legião. Faroeste Caboclo.
Porra, por que todo mundo conhece? Tem até o filme. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Histórias, cara. São histórias. E a persuasão passa por isso. Por isso que você tem que identificar como aquela pessoa está se comunicando antes de fazer a persuasão. Antes de você entrar na negociação. Né? Tem a técnica do esconderijo. A técnica do esconderijo conta muita história daquela pessoa. Que é o tipo de roupa que aquela pessoa veste e como ela manuseia suas extremidades, que são mãos e pés. Né? São mão e pés. Então, tá com a mão no bolso, tá escondendo alguma coisa, mais segurança. Pessoas que usam roupa muito larga, tá querendo esconder o seu corpo, tá escondendo alguma coisa. Pessoa que... Balança muito o pé, ansioso. Ou tem negociação que é essa aqui, você senta para dar um feedback para um colaborador. Ele sentou, o pé dele tá assim na cadeira. Pra assim, trás. Pra trás. Ou assim, ó. Quer sair do ambiente, ele quer sair do ambiente, ele quer sair correndo. Ele quer sair. Então, rapaz, isso é muito doido, então não traz ele pra pra sua sua sala. Por isso que eu gosto de sala. estudar É boa essa mesa então pra ver, hein? Os meus pés aqui. O que significa? Então, não traz o colaborador pra sua sala. Leva ele pra um café. Leva pra um ambiente menos pressionado. É mais solto, né? Entende? E Carlos, tem aí, assim, coisas mais práticas nesse sentido? Ó, o cara colocou a mão no bolso, é isso. O cara que tá assim, é isso. Tem todos no contexto. O cara depende todo do coçando contexto. aqui, coçando, Tem tal. vários. Mas o cara pode estar coçando porque ele tá com uma coceira mesmo, né, velho? Não dá. tem Ele vários. tem um contexto. Tem que, Sim. se não tiver o contexto. Isso isolado, o cara não consegue, né? Identificar muita coisa. Não, é o Carlos. do contexto, mas tem. Tem da mão no bolso porque são flag hands, né? A pessoa não consegue parar de mexer a mão por uma ansiedade ou uma insegurança. Então ela esconde a mão, né? Ou então, o negócio do pé que eu falei, tem do tom de voz. Então você pegou um colaborador fazendo besteira. Aí você vai... Você não vai dizer, você fez tal coisa. Não, você não deve fazer isso. Você está acusando sem prova, inclusive. Você senta ele e tal e vai conversando até você chegar num ponto que você precisa dessa informação. Se ele entende que aquilo ali é que ele está sendo entrevistado para resolver aquela situação, se o tom de voz dele subir, ele está escondendo alguma coisa. Subir. Pensei que era o contrário. Como assim? Tá escondendo. Realmente aconteceu? E se, Explica como é que aconteceu. Uma dúvida aqui, cara. E se a Josi pega Moisés e fala assim, Moisés, onde tu estavas? Aí... Começou a gaguejar. O que significa? É que a área da criação dele não tá muito adaptada pra isso. Não sei o que falar. falar. Eu tô pensando no que Ou falar. ele tá Tu pensando tem- uma mentira, né? Tu tem que trabalhar previamente a pessoa pra formular Tu já uma... tem que chegar em casa já sabendo o que ela vai falar e já... Ei, tô brincando. Mas é a área da criação mesmo, que tá em conflito ali. Ele fala a verdade ou, enfim, ou cria uma história. Aham. E aí, se ele tá ainda entre falar a verdade e criar a história, Aí- o lado de criação dele tá um quadro em branco. Tá um quadro em branco. E aí dá um branco mesmo, o cara fica assim, agoniado, né, Odilon? Tu não fica assim quando a região... Eu não minto pra região. E a questão dos detalhes, por exemplo, se a pessoa está se comunicando com muitos detalhes, dá para ela ter uma propensão a estar mais mentindo ou não? Tipo, o Moisés vai lá falar com a Josi, ele começa Coitado a falar do uma Moisés. coisa de uma forma muito descritiva, assim, Tem É muito uma do associação? perfil. Genérico. Tem que... É muito do mais perfil genérico também. tá, Genérico. tá mentindo. Tá. Por exemplo, como a questão do perfil é muito louco assim na comunicação, porque, por exemplo, como eu sou influente estável, quando eu vou contar alguma coisa, eu vou e rodeio Até chegar. até aí a Josi, várias vezes ela chega comigo, vai mais direto, por favor. Eu fico pé da vida, velho, porque eu quero contar o negócio. Ela vai direto, mas nem rola. Ela não, como ela é dominante conforme, ela já conta, ela é decidida, já conta, direto. eu sou indeciso e tal. Ela é muito mais propensa para resultado, eu sou muito mais propenso para pessoas. Então, se a gente não se conhecer, como a gente fez o curso, gerava muito conflito com a gente em relação a isso. Agora eu não fico mais chateado, porque eu que tenho que aprender a flexibilizar.
ela recebe melhor mensagem quando eu vou direto. Ela sente melhor. Assim, eu gosto de pessoas concisas, tem que falar e pronto. Porque não, também já não tem. Mas ao mesmo tempo ela tem que saber flexibilizar, porque ela sabe. Já ia perguntar, o dominante ele não tem que ter essa capacidade de flexibilidade Todos têm, também? né? Todos têm. Ao mesmo tempo ela tem que saber. Se ela quer ter um relacionamento saudável, ela tem que saber que eu tenho um perfil onde eu gosto de falar um pouquinho mais. E aí vai do contexto. Se é um contexto que ela precisa de tempo, perfeito. Aí tu vai tocando, entendeu? É nessa relação. Uma coisa que ela tem tempo, aí ele pode contextualizar tudo até chegar no ponto. Doido isso. Eu tô escutando vocês falarem sobre rapó e tal. É porque eu não entendo muito bem essa parte do... Não, o rapó, ele é uma técnica dentro da persuasão de espelhamento. É o espelhamento. Pode ser. Eu falei sobre espelhamento, mas na literatura o rapó fala sobre espelhamento, né? Também. Só que o que é o espelhamento? É reproduzir exatamente, fazer com que a pessoa reproduza aquilo que você está fazendo. Então, o rapó por empatia quando eu cruzo a perna e espero que a pessoa cruze a perna, pra ver se ela tá na mesma sintonia. Eu coço o nariz, a pessoa vai lá e coça o nariz pra ver se ela tá na sintonia. Mesmo tom de voz. Só que existe um tempo pra isso acontecer. Sim. E aí isso me tirava do sério. Eu ficava pensando, essa pessoa não vai coçar o nariz, não? Então demorava muito. E aí que eu quero falar uma coisa que eu não achei na literatura, até porque também abri mão de procurar, porque eu cansei de procurar. E aí também não sei se é criação minha, então depois vocês comentam aí. Que é o rapport de afinidade. O que é o rapport de afinidade? Fala uma série do Netflix que você gosta aí. Uma série? Suits. Suits. Você assistiu tudo? Sim. Tudo. Lá na terceira temporada, o menino... Qual é o nome do menino? Do Mike, não. É o Mike, não é Mike. Eu não assistiu a série, então. Esqueci o nome dele agora. Eu tenho o Harvey e o filho dele, né? Esqueci o nome dele agora. Sim, aí tem uma mulher lá dentro do episódio que deixa ele confuso. Não sei se você viu esse episódio. Do Suits. Vai falando. E é uma série que eu gosto muito, né? Até porque fala muito sobre de comportamento. Persuasão e tudo, negociação. Já me indicaram essa legal. série. Nunca assisti essa série. Não, nunca assisti. Tem que assistir, mas eu não assisti também. Não, eu nunca assisti essa série. Tu nunca assistiu? Pode crer. Mas é a conexão que a gente teve. Sim. Isso é o rapport de afinidade. Tu começa a contar coisas que a pessoa... Não tô dizendo que é pra contar mentira, tá? Esse é um exemplo, só um exemplo claro. Que eu chego pra pessoa, é uma pessoa muito importante, sei lá, um super empresário. Vê como é que estão os negócios. Tá legal, é mesmo. E tal. Um negócio, sei lá, de açaí. Negócio de açaí, legal. Aí você já tomou açaí uma vez na vida, né? E como é que tá e tal? Porque o mercado, tal período é ruim. Eu falei, é mesmo? Pois é. Eu já entrei. Sim, perfeito. Carlos, me tira uma dúvida. É isso que muitas pessoas que quando vão ler a mão, vidente, faz com a pessoa? Essa jogada? Basicamente. Basicamente. Leitura fria, isso? Não é? Ou não? Não tem nada a ver com leitura fria? Não. Mas é basicamente isso. São palavras abertas, soltas, e a pessoa vai entregando. Sem perceber, né? Mas, como eu tô falando, a habilidade treinável da comunicação e a persuasão, você deve usar para o bem comum. Perfeito. Sim. Tá? Porque você também não deve usar pro lado ruim. Sim. Né? Porque é uma ferramenta muito poderosa. Né? Muito poderosa. Olha como é que eu me conectei rápido. É o Mike Ross, é o nome do cara. Sim, o Hitler, por exemplo, ótimo comunicador. Sim. Um ótimo líder, né? Mas usou todas essas habilidades pro lado ruim. É inquestionável que o Hitler era um líder, que era um habilidoso comunicador. Para aquela fatia de povo, sim. Sim, persuasivo, utilizava... Esse cara era manipulador, né? Ele era manipulador. Perfeito. Manipulador. Também, né? Ele usava no discurso dele. Entendeu? Então, trazia emoção na história que ele contava. Fazia todo mundo se conectar dentro de uma pátria, comunidade, aqui é nosso país, e a gente tem que dominar o mundo. Então, isso que o Carlos falou de fato é real. E óbvio, né? Vai depender do caráter. Então, a habilidade é treinável. A habilidade de comunicação é treinável. Tem um curso que eu fiz de programação neurolinguística, tem um contrato que a gente assina. Pra não usar aquilo. Não usar de forma... Show. A gente assina um contrato. Se de alguma forma, sei lá,
fiz o curso, eu vou aparecer na internet, vendendo alguma coisa, eu estou utilizando as técnicas, e for comprovado isso, a Sociedade Internacional pode me indiciar, né? Eu sou formado pela Sociedade Internacional de Programação Neurolinguística, pode te indiciar. Show. Existe um contrato. Tipo uma comunicação em massa, né? Tem um passo a passo para uma comunicação em massa, né? Isso aí. Pode crer. Porque é muito poderoso. Entende? Muito poderoso. Então tem um papo de levantar o problema, depois, acho que são 4, não sei, eu tô falando o que eu escutei o Natanael falar, que ele mostra 4 passos, assim, tu levantar o problema, depois desenvolver o problema, aí acho que tem mais um passo e depois tipo, a solução. É um tipo, né? É um caminho. Mas existem vários. Várias ferramentas. Entendi. Existe linha do tempo, existe elevador, existe a comunicação hipnótica, existe desassociações, existe ancoragem. É muita coisa. E tem que estudar, mano. Estudar. O que eu indico é que você... A gente vai falar agora mais sobre isso, né? Só pra gente fechar nosso episódio de hoje. A gente tem aqui o que a gente chama de aplicação prática. Prática application. Prática application. E aí, Carlos, eu queria que tu fechasse esse episódio com algumas aplicações práticas que a pessoa, a partir de hoje ou de amanhã, já pudesse colocar isso no dia a dia dela e já gerar resultado. Olha, em negociação, dá um exemplo de negociação. É mais fácil homem negociar com mulher do que homem com homem e mulher negociar com homem do que mulher com mulher. Né? É uma prática que a gente chama de gênero, né? E isso Freud já explica sobre essa conexão instintiva. Então, se você trabalha aí com palestra, alguma coisa, você vai perceber que mais mulheres, você sendo homem, mais mulheres vão se conectar a você. E se você é mulher, você vai ver que mais homens vão se conectar a você. Lembrando, você não pode fechar esse nicho, você tem que fluir. Ao mesmo tempo que você se conecta, você deixa e vai tentando buscando outras pessoas do seu mesmo gênero. Mas isso aí é a teoria de gênero que é muito explicado dentro do conteúdo de Freud. O outro item prático que você pode usar dentro de negociação é tom de voz. Tom de voz. Tom de voz. Tem que atentar para isso. Muito. Muito forte. Tô num conflito. Tom de voz e senta. Não fique em pé. Não fique em pé no conflito. Senta. Não consigo que o meu filho preste atenção. Sabe aquele papo que você tem que agachar perto da criança? Dá certo, mas senta. Pra você ver. O que a criança vai fazer? A criança vai te abraçar. Vai sentar no seu colo. Aí você já gerou uma conexão. Aí você já fala um tom de voz. Aí você já começa a aprofundar a conexão com ela. Mas fala um tom de voz mais baixo? Mais baixo. Como a gente usa dentro do ambiente escolar? Tem uma turma inteira fazendo barulho. Aí você assim, silêncio. Aí o professor bate no quadro, silêncio. E aquela voz vai aumentando, vai aumentando. Aí você fala assim, pessoal, silêncio. Historinha, tá? Tô com dor de garganta, não consigo falar alto. Então, quando vocês acalmarem, eu falo. Aí vai baixando. Aí o barulho continua, vai baixando. Então, eu tô explicando aqui que a história do Brasil pode ser... E o tom deles vão baixando. Porque eles não estão conseguindo mais te ouvir. Eles percebem que eles têm que diminuir o barulho para poder te ouvir. Sim. Então, é um tipo de conflito. Sim. Então, por isso que o tom de voz é importante. Você controlar o tom de voz. É importantíssimo. Então, são 2 técnicas assim que são fundamentais. Que você vai vendo no dia a dia. É o gênero e o tom de voz. É igual aquela mãe que pede pro filho parar de gritar gritando. Cala a boca, meu, fala baixo. Então, paciência. É exatamente isso. Exatamente isso. Não, meu filho, você tá gritando, tá pedindo pra ele falar baixo, tá louco. Não faz sentido. Faz sentido. Não tem coerência. Cara, e aí? Fechou? Fechou, sensacional. Fala 3 dias aqui ainda. Sensacional. Mas quando tu voltar, tu vem de novo aqui, pô. Parte 2. Foi show. O Dilon falou bastante. Não entende nada de comunicação, mas falou bastante. O Pedro também falou. Falou? Agora, quando a Isa começar a gritar, tu... Amorzinho, senta aqui. Vamos sentar aqui. Vou levar Como foi isso que a em gente consideração. aprendeu com a Amanda?
sabe, amor, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Ela fala Aprendemos que, com a psicóloga. que na real tu tem que falar como tu se sente pra pessoa entender, ela ter uma empatia melhor, né? Maior. Principalmente as mulheres com os homens. Isso, que é o caso. Mas que é uma pergunta que a gente não tocou nesse assunto, mas que são os metamodelos, são as perguntas abertas. Então, você pergunta a pessoa, o que faz você sentir assim? Show. Aí a pessoa vai abrir. Aí depois que a pessoa abrir, ela fala, então, através disso, eu me sinto assim. Do que eu falar primeiro, assim que eu me sinto. Então, o que faz você fazer isso? Show. Pode crer. Faz aí. O que faz tu agir dessa forma, tá falando? Entendi. Porque eu falo assim, Pedro, por que você tá usando azul? Só pode falar, porque sim. Pergunta fechada, resposta fechada. Mas Pedro, o que faz você vestir azul? Que tava no meu guarda-roupa. Eu achei que combinava com o dia de hoje. Vai abrindo as possibilidades. Então, realmente vai abrindo aquela conversa. Sim, perfeito. Do que a conversa fechada. Aí a comunicação entre o casal começa a ter conflito. Eu utilizo isso na anamnese, na avaliação física. Pergunta aberta. Não pergunto, você gosta de fazer exercício? Não. Ou sim ou não. Não. Eu pergunto, como foi sua última experiência com a prática do exercício? Quando eu fazia natação, nessa época, não sei o quê. Também na anamnese, na parte clínica, perguntas abertas. Show. Direciona a tua avaliação. Você vê como tem muita aplicação, tudo que o Carlos está falando. Tudo é comunicação, né? Hoje eu estudo mais a parte da comunicação escrita, cara, mas essa comunicação não verbal é uma coisa que eu tenho que passar a... Estudar, né? De alguma forma, eu acho que inconscientemente, eu não sei, mas eu consigo trabalhar. Já estudei, mas acho que eu preciso estudar mais essa questão da prática. A de escrita... Prática, exatamente. É praticar. Além de estudar, é praticar. Porque você faz isso todo dia, toda hora. E tá atento. Eu também tá tenho que treinar. 100% presente. Consciente, né? Isso aí. Pode crer. Cara, como é que eu tenho que fazer? Por que eu tô fazendo isso? É isso. Comunicação é isso. É você estar presente. Se Lembra que eu falei do Wi-Fi? A pessoa se comportou de tal jeito. Vou guardar. Porque uma hora vai aparecer. Sim. E eu vou ter que me comunicar com um perfil parecido. Essa escrita aí, Pedro, eu estudo também, que é redação científica. E lá a gente aprende, na redação científica ela tem que ser técnica, até certo ponto, mas principalmente simples, né? Simples, concisa e reprodutível. Aí tem mais citação no teu artigo. Estudei o Al Rice também para isso. Fala que menos é mais na comunicação. Na redação sempre, científica. Sempre, né? 2 ouvidos, uma boca. Show. Cara, eu falei pra vocês que ia ser alto nível. E, assim, foi algo de fato bem impactante, até pra gente mesmo, né, cara? Sim, a gente aprende muito. A gente aprende muito. A gente aprende muito com os nossos convidados. Carlos, mais uma vez, valeu pela tua presença. Já tá ligado como é que é o aperto de mão, né? Aperto de mão é... Sabe que aqui sou eu dominante mesmo. Galera, valeu, compartilha. Manda pra galera que eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente em várias áreas da vida. Não é, pessoal? Com certeza. Então a gente fica por hoje. Aguarde muito mais coisas, assim, extraordinárias tá vindo por aí. Beleza? Falou, tchau, Falou, tchau. galera, abraço. Valeu. Obrigado.